Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. A 20 de junho de 1920 nasceu em Boadjana, no distrito de Manjacasa em Gaza, Eduardo Givambo Mondelano, que este ano, se estivesse vivo, completaria 100 anos de idade. De uma infância marcada pelo pastoreio de gado, Eduardo Mondelano, por influência da sua mãe, foi à procura do que chamaria feitiço de branco no seu livro Chitlango, o filho do chefe, publicado em 1948 em coautoria com André Clerc. O seu percurso académico inicia aos 12 anos, levou-o a estudar em Lourenço Marques, em Cambina e Ambane, mas também por 5 anos na África do Sul, onde fez o ensino secundário na Jean-Ophmer School Social Work, completado em 1948. No ano seguinte ingressou para a Universidade Witwatersrand, onde estudou apenas um ano, tendo em 1950 sido-lhe recusado o visto de permanência naquele país por promover o associativismo. Numa apresentação feita por Eduardo Mondelano em 1963 intitulada The Struggle for Independence in Mozambique, ele próprio fala da sua passagem pela África do Sul. Em 1944, recebeu uma bolsa de estudo para estudar no ensino superior no norte de Transvaal, na África do Sul, onde em 1947, obteve a matrícula na Jean-Ophmer School de Ciências Sociais em Joanesburgo em 1948. Para mais tarde, ser oferecido uma bolsa para a Witwatersrand University no Milner Park, em Joanesburgo, para continuar meus estudos em ciência social. Por ser um estudante negro numa universidade branca, no regime de Daniel F. Malan, recusaram renovar-me o visto de estudante estrangeiro, tendo regressado a Moçambique, onde fui preso e interrogado sobre as atividades da organização estudantil que havia fundado, em 1949. Regressado a então Lourenço Marques, surge a oportunidade para seguir a Portugal, onde foi matriculado na Universidade de Lisboa para o ano letivo de 1950 a 51 para o curso de Ciências Históricas e Filosóficas. Mas porque já estava na mira da PIDE, transfere-se para os Estados Unidos de América, tal como ele próprio descreve no documento acima citado. Neste país matricula-se na Oberlin College em Ohio, onde estuda até 1953. Por influência de Melville Moscovitz, um dos maiores antropólogos do mundo e responsável pela maior biblioteca sobre estudos africanos no Ocidente, Mondelano vai fazer o mestrado e depois o doutoramento na Northwestern University. Terminados os estudos, ainda foi professor universitário na Syracuse University e deu palestras e seminários na Columbia University e Harvard University. Um ano depois, por causa da PIDE, encontrei formas de me transferir para universidades americanas, tendo tido uma bolsa suplementar da Oberlin College no Ohio. Fui aos Estados Unidos, onde em 1953 obtive o meu bacharelato. Depois, fui continuar os meus estudos em Northwestern University, Evanston, Illinois, onde obtive os graus de mestrado e doutoramento, sob a orientação do professor Kimball Young e mais tarde, Melville Irkovich. Um ano depois em Harvard University, onde fazia pesquisa sob a orientação do professor Samuel Stouffer e professor Gordon Apor. Aceitei uma posição no Departamento de Trustezip das Nações Unidas, como pesquisador sobre a situação da Tanzânia e dos Camarões Britânicos. Escreve: Eduardo Mondelano, como académico, teve um percurso extraordinário, tendo publicado mais de 60 artigos em revistas científicas, em seminários e palestras, quer como professor académico assim como líder revolucionário. Na sua vasta literatura científica destaca-se o artigo com cerca de 40 páginas intitulado Woodrow Wilson e a ideia de autodeterminação em África, no qual aponta aos melhores caminhos para se governar o continente africano depois de alcançadas as independências. Nesse artigo, Mondelano aponta a democracia, o federalismo e o respeito pelos direitos e liberdades individuais, alicerçados no poder tradicional africano, como o caminho para uma África próspera, e alertava que caso o continente não observasse isso, poderia viver guerras cíclicas.
58 anos depois de ter escrito esse artigo, o mesmo mostra o quão visionário ele... Para a polícia tanzaniana estar satisfeita de estar a liderar por uma pessoa que tem as mãos limpas. Então, fizemos um trabalho que creio que foi bom, mas muito difícil. Portanto, há muita coisa que terá que ser escrito sobre isso, né? Há quem diga, se calhar deve ser mesmo a própria Tanzânia. Então fizeram um inquérito e não disseram a ninguém. O governo faz um inquérito e não diz, não tira conclusões nenhumas. Lá aí qualquer coisa. Né? Isso é o que alguns dizem. Coisa mesmo a dizer, agora já sabemos, temos fatos inegáveis, não é? Irrefutáveis, não há. Eu trabalhei muito com uma polícia e de repente o homem foi transferido para o norte, para Moshi, um lugar muito do norte de Tanzânia. Nunca mais ouvi desse homem. Para mim, este homem estava a cavar coisas que o próprio governo tanzaniano não quis revelar. E até agora essas coisas estão escondidas. Não publicaram nada, não disseram nada. Só prenderam alguns. Chissano e companhia foram lá presos para interrogatório e depois regressaram. O chefe tanzaniano de polícia, eu não me lembro o nome, chegou de viver aqui em Moçambique como o chefe da Federação Luterana das Igrejas. Sawaya, chamava Sawaya. Ele é chefe de delegação, de investigação, e escreveu relatório. Nunca vi relatório. Eu nunca vi nenhum documento sobre a morte de Mondlane, nem fotografias. O livro armadilhado cuja explosão matou Eduardo Mondlane em Oyster Bay, junto a Dar es Salaam, foi-lhe enviado pelo correio para a sede da Frelimo na cidade. Embora tivesse crimes no Moscovo, a encomenda foi despachada da Tanzânia. As diversas investigações apuraram aspectos relativos ao material do engenho e à sua origem, mas nunca foram totalmente concludentes quanto aos autores do atentado. Eu não sei quem é culpado, porque há uns que dizem que é a PIDE, há outros que dizem que é a CIA, porque o partido estava a ir para o comunismo, há outros que dizem que não é a Mossad, porque o Mondlane apoiava El Fatah. Ainda há outros que dizem não, deve ser a própria Tanzânia, porque o Mondlane fazia figura. O tipo de intelectual que ele era muito acima de Nyerere ou de outros, isso diga-se. Não há dúvida que a morte de Mondlane foi preparada e organizada pela própria PIDE, né? Quer dizer, isto está claro, né? Não está demonstrado, não tem a menor dúvida. E seguramente que utilizou pessoas dentro da própria estrutura da Frelimo, consciente ou inconscientemente, que transportaram coisas, etc. Quer dizer, pronto, isso. Era para acabar com o Frelimo. Eram 5 bombas de livros que eram mandadas para cada um dos maiores da Frelimo. Mas os superiores da polícia disseram não. Tiraram as bombas, só disseram uma só. E o meu pai foi para dentro de Dar es Salaam, em Tanzânia, encontrou com certos indivíduos também da Frelimo e puseram a bomba de viagem. E a bomba foi para dentro do escritório, onde ele recebeu a bomba. A indicação que toda a investigação dá é de que são serviços portugueses. São serviços portugueses e a partir da Beira. Portanto, há quem pensa que estaria ligado com o próprio Jorge Jardim, há quem pensa que estaria ligado com a PIDE. Não tive nada a ver com o assassinato do presidente Mondlane. E se alguma coisa pudesse ter feito para evitar, certamente que eu haveria feito. Porque, repare, se o doutor Eduardo Mondlane fosse vivo, pelo menos tínhamos evitado que estivesse a esta hora em presidente da República Popular de Moçambique, Samora Machel. Este aspecto é muito importante e creio que só por si afasta a hipótese. O assassinato do presidente Mondlane foi organizado por o engenheiro Jorge Jardim e alguns elementos da PIDE de Moçambique. Estes colocaram a bomba no livro e foi transportada por mensageiros via Tete até Tanzânia. Entregaram o livro contendo a bomba juntamente
com outra correspondência ao presidente Mungano. O Nungo sabia que o livro continha a bomba e era para assassinar o presidente. O que disse o reverendo Urias Simango, aliás, um homem lúcido, no interrogatório de Naxingueia, é aquilo que por vezes as pessoas dizem quando passam um período prolongado num campo de recuperação.